Estreia de um projeto que já começa de forma muito especial neste ano de 2024, que é o nosso podcast Fala Dr. George, onde aqui nós vamos ter oportunidade de nos estreitarmos, de nos aproximarmos cada vez mais, trazendo aqui muitas informações, conhecimento para cada um de vocês, claro, trazendo convidados para que a gente possa, com certeza, formular opiniões e também estratégias pensando num futuro melhor para o nosso estado do Amazonas através do nosso mandato parlamentar. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos estar aqui na presença do nosso primeiro convidado, do nosso primeiro episódio, que não poderia ser diferente, obviamente, que é a presença do meu pai, o eterno deputado Belarmino Lins, o popular Belão, não é isso? Seja bem-vindo, pai. É uma felicidade enorme para mim poder ter o senhor aqui no primeiro programa do Fala, doutor George. Com certeza, nós estreamos nesta oportunidade e agora o primeiríssimo episódio do novo programa, que será, sem dúvida, um sucesso. Porque você vai se comunicar com a massa popular, através dos meios de comunicação de massa, célere, rápido, conversando com o povo. E esse programa não poderia ser diferente se não fosse podcast. Fala, doutor George, fale para o povo amazonense, fale com o coração que domina as suas ações em favor do povo do Amazonas, em homenagem à confiança que este povo lhe depositou em 2023. Daí é uma alegria como pai, como amigo e como torcedor participar desse programa que haverá de imortalizar as tuas ações como grande parlamentar, que você torna-se e cada vez melhor será um parlamentar vitorioso, porque você age pela razão, mas o teu coração também domina as tuas ações. É isso aí, fico feliz. E aqui a proposta do nosso podcast, viu, pai, é da gente trazer personalidades, pode ser no caso da política, da economia, da saúde, de maneira que a gente consiga ter aqui uma conversa mais informal, porque a população precisa dessa aproximação nossa, principalmente nós que somos homens públicos, nós precisamos ter esse tipo de aproximação com a população, com o povo. Então, a proposta é ter uma conversa informal, trazer muitas curiosidades. Vocês podem imaginar que o meu pai, 78 anos, tem muita história para contar. Nascido nas barrancas do Rio Solimões, natural do município de Fonte Boa, ele iniciou a sua vida lá, depois veio para Manaus, tem uma história muito bonita, uma história de luta e de muitas vitórias. E com certeza não poderia ser alguém diferente e, claro, por tudo que o senhor representa para mim, por eu ter sido escolhido para ser seu sucessor na política, isso muito me honra, porque o senhor sempre não foi apenas um bom político, mas sim um político bom. Mas vamos falar, pai, de algumas curiosidades que são interessantes. Fala um pouquinho da sua trajetória, como é que foi o início lá em Fonte Boa, o período como começou, o senhor nasceu na terra de Fonte Boa, depois veio para Manaus. Fala um pouquinho da sua história, da nossa avó, Naide Lins de Albuquerque, do meu avô Belarmino Gomes de Albuquerque, enfim, como é que foi para chegar aonde chegou, um político vitorioso, 32 anos de vida pública, 8 eleições consecutivas ao lado do seu irmão, o deputado federal, meu tio, Átila Lins. Fale um pouquinho para a gente. Sem dúvida quis Deus que a nossa família nascesse nesse solo pátrio amazonense brasileiro. Eu diria fonte-boense da gema, das barrancas, das arirambas, das águas barrentas dos Solimões. Daí tenho esse orgulho pessoal da minha eterna cidade de Fonte Boa. E voltarei para os braços do povo fonte-boense, se assim Deus permitir e o povo contribuir. Mas é uma história que realmente, eu diria, uma história deslumbrante, George. Nascido nas barrancas perdidas do Alto Solimões, vindo para Manaus aos 14 anos, desfraldar um futuro melhor, para poder hoje e agora estar aqui me comunicando com o povo. Não como deputado, mas como ex-deputado, mas com um grande legado político de 32 anos como parlamentar amazonense, 6 anos, 3 mandatos como presidente da Assembleia
responsável pelas mudanças estruturantes físicas, sociais e humanas no Poder Legislativo, nunca acontecido na história do Parlamento amazonense. Daí é uma coisa que me conforta. Aos 78 anos, eu costumo dizer que nem pareço ter essa idade, porque o Átila, meu irmão mais velho, parece ser está mais cansado do que eu. Mas o vigor da política, o entusiasmo de você fazer aquilo que você gosta, servir o povo. É engraçado porque essa brincadeira de que o senhor é mais velho, aliás, do que o tio Átila é seu irmão mais velho, é uma brincadeira que isso aí o interior do estado do Amazonas conhece muito bem essa brincadeira. Por décadas. Por décadas, porque na realidade o senhor é mais velho que o deputado Átila. Mas o deputado Átila é mais antigo em número de mandatos, porque tem 12 mandatos, tem 12 eleições que ele saiu vitorioso, enquanto o senhor foi vitorioso em 8 eleições, lado a lado com ele. Mas tem algumas curiosidades interessantes que também a gente, pelo interior do Amazonas, vocês falam bastante, que remete à infância de vocês, né? Conte essas curiosidades pra gente. Como é que era o deputado federal Átila Lins, que sempre foi ali o seu parceiro ao longo desses 32 anos na vida pública? Fale um pouquinho aí da história da Moela. É importante as pessoas conhecerem essa história. O Átila é um homem obstinado para servir o Amazonas, o Brasil. Não é à toa que o deputado Átila é o decano da Câmara dos Deputados. Isso, para nós, nascido lá em Fonte Boa, é um orgulho ímpar. Um caboclo amazonense saindo das barrancas perdidas do Alto Solimões, vem ser deputado estadual 3 mandatos consecutivos, agora é eleito para o 9º mandato consecutivo de deputado federal, decano da Câmara do Brasil, a Câmara abaixo do país. Mas o Átila tem suas particularidades. Ele começou, me lembro bem, como ele já tinha muita perspectiva de ser um grande ator, quando ele se apresentava no Teatrinho São José, em Fonte Boa. E ele cantava, era acompanhado por uma sanfonista, e fazia os espetáculos da nossa infância, lá no Teatrinho São José, da nossa inesquecível Fonte Boa. Mas o negócio da Moela é uma coisa singular, né? É que até hoje ele gosta, ao começar a sua refeição, se for frango, de procurar a moela. Mas naquela época, ele, não satisfeito com o que se alimentava, ele guardava no bolso para comer depois. Até que um dia as formigas deram no bolso dele, aí a partir daí ele deixou de fazer essa prática como garoto, né? Como adolescente garoto, a nossa pequenina cidade de Fonte Boa. Lembranças memoráveis, mas que nos dá dignidade, sabe, Jorge? Nascer nesse interior do Amazonas e acontecer tudo que aconteceu conosco, com a nossa família, eu só tenho que diariamente agradecer a Deus por tudo que Deus facilitou e permitiu que nós conquistássemos. Ao concluir os nossos estudos na antiga Fonte Boa, a nossa mãe e nosso pai, os nossos pais, procuravam por alguns meios lícitos encaminhar a gente para Manaus, morando na casa de pessoas estranhas, um lugar ao sol para estudar. Isso aconteceu com o Ademar, o nosso irmão mais velho, com o Belarmino, com o Zé Lins, em memória, com o Átila, com o Edton, de lá já vieram para Manaus. Mas eu morei, por exemplo, na casa de uma tia, eu e o Átila. O Zé Lins morou na casa de um tio. O Ademar morou na casa de uma tia e depois foi para o Rio, sempre procurando desbravar perspectiva de futuro melhor para todos, acreditando, confiando, mas sobretudo com fé em Deus, que traçou os nossos caminhos para onde nós chegamos até hoje. Então isso é uma coisa que não se apaga da nossa vida,
muito bem da nossa história de vida. É verdade. Realmente, eu poderia ser interpretado como alguém suspeito para falar, porque pertenço à família, mas de fato a história de vocês é uma história muito bonita, uma história de superação, é uma história cuja infância remete a algumas dificuldades que vocês tiveram, mas de forma muito digna. A minha avó, Naide Lins de Albuquerque, e meu avô Belarmino Gomes de Albuquerque souberam fazer os encaminhamentos para que vocês pudessem chegar onde chegaram, com tantas vitórias que vocês tiveram na vida. E isso foi passado para gerações futuras, que são eu, os meus primos, enfim. E é uma coisa que a gente tem que passar de geração em geração, que são os valores morais. Eles são as coisas mais importantes, porque é esse tipo de coisa que nós levamos da vida. Então, com certeza, o senhor é uma pessoa que constantemente contribui com o meu mandato. Claro, a gente está falando da política, mas sempre contribuiu como pai, como mentor, como alguém que soube me encaminhar no caminho do bem, junto com a minha mãe, Luciana Lins de Albuquerque. E graças a Deus, nós somos aí 6 filhos que o senhor criou junto com a mamãe. E graças a Deus todos encaminhados, todos grandes profissionais, trabalhando em suas áreas, com comprometimento, com dedicação. E isso com certeza a gente deve ao senhor e à nossa mãe por todo o esforço que vocês fizeram para nos formarmos, para nós sermos quem somos hoje. Agora é importante a gente mencionar realmente o meu tio, o deputado federal Átila Lins, assim como o senhor também, são figuras assim muito importantes na política, porque são de um perfil que cada vez mais a gente vê menos. O deputado Átila, não é à toa que um deputado chega com 12 eleições, né, vencendo 12 eleições. Se ele venceu 12 eleições, porque realmente quem anda com ele no interior, quem conhece o deputado federal Átila Lins, sabe do que eu vou falar agora. Ele nasceu para a política. Ele é uma pessoa vocacionada para exercer a sua vida pública, porque é um homem que sabe ouvir as pessoas, é um homem generoso, como o senhor também sempre foi, sempre nos mostrou a ser, que nós deveríamos ser dessa forma, generosos com as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. E para mim é um prazer, uma honra, a partir do momento que o senhor declinou da sua candidatura de deputado estadual para reeleição, eu entrei no processo e para mim é uma honra poder ter sido eleito ao lado do meu tio, o deputado federal Átila Lins, que tem feito muito pelos amazonenses, tem escrito uma história muito bonita na política do estado do Amazonas, junto com o senhor, e agora iniciando essa história comigo. Portanto, eu fico aqui realmente muito emocionado, diria, de poder estar falando da minha família. Agora, voltando ao assunto Fonte Boa, né, porque a gente está vendo aí muita especulação, veículos de comunicação, pesquisas eleitorais que estão incluindo o seu nome na disputa eleitoral na sua terra do coração, que é o município de Fonte Boa. Fale para a gente um pouquinho sobre esse projeto, se é dos Vera mesmo, como diz aí o nosso povo, se vai realmente bater o martelo na sua candidatura a prefeito de Fonte Boa. Bom, primeiro é oportuno salientar que a partir do momento que eu declinei da minha reeleição, com grandes perspectivas do 9º mandato, eu fiz consciente do dever cumprido e de ter realizado tudo aquilo que Deus me permitiu e que a minha vontade determinou que eu fizesse. Ora, Jorge, uma das coisas que engrandece muito a pessoa humana do ex-deputado Belarmino Lins. Quando jovem em Fonte Boa, aos 11 anos, eu ajudava meu pai, alto comerciante de Fonte Boa, mas também tinha uma padaria. E eu o ajudava a fazer com que os trabalhadores na distribuição, na venda do produto, diariamente na cidade, eu achava aquilo que eu também poderia contribuir e também ter um ganho aos 11 anos. 11 anos de idade, eu achava que eu poderia dar minha contribuição ajudando, mas também oferindo uma comissão, uma atividade lucrativa. Eu comecei a vender pão. Se eu atendia 20 vendedores de pão, organizando os paneiros, eu também passei a organizar mais um. Eu, ao liberar os 20, eu saía também nos endereços traçados para também fazer. E ao final
de prestar conta, eu tinha minha comissão, que eu passei a ter meu dinheirinho extra, ganho já pela vontade de trabalhar e pela vontade de ter uma perspectiva melhor. Aos 11 anos, aos 14 vim para Manaus e vamos remeter mais para o presente. Em 1983, assumi a direção da diretoria financeira da Cosama. Entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Com a mesma postura, serenidade e firmeza nos atos praticados. Fui para a superintendência do IAPAS, com jurisdição do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima. Pela porta da frente, eu saí também pela porta da frente, com a realização de um trabalho de quase 3 anos. No governo do doutor Amazonino, fui convidado para ser diretor administrativo e financeiro do IPASEA e presidente do IPASEA. Entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Quando eu fui chamado, convocado para disputar o primeiro mandato, em 1990. Era um desafio eu ingressar no mundo da política, que parecia muito fascinante, e o é fascinante, mas era um desafio na minha vida. Entrei e saí do IPASEA. Passei 32 anos na Assembleia, entrei pela porta da frente na 7 de setembro, construí o complexo da Avenida Maripiranga, inaugurei pela porta da frente e saí pela porta Homero de Miranda Leão, onde tem um busto lá daquele que me deu a oportunidade de servir e servir com autoridade o meu Estado, com pensamento próprio. Foi o governador Eduardo Braga, e em homenagem a esse gesto de confiança, na inauguração, nós fixamos na entrada do Parlamento amazonense, que representa a força do povo amazonense, o busto do nosso governador Eduardo Braga, por um gesto de gratidão e de reconhecimento por tudo que ele fez, me apoiando como presidente. Bom, 32 anos, 6 anos como presidente, saí pela porta da frente, E agora, descortina a perspectiva de vida diferente. Velho é o mundo. Eu estou com muito vigor físico. Há um chamamento do povo fontemboense. Belão vem para os braços de Fonteboa para fazer mudanças estruturantes, a exemplo do que tem sido o teu legado político. E eu estou me entusiasmando com a ideia. Eu estou achando que eu posso servir minha terra e meu povo. Eu estou entendendo que eu posso contribuir com o mesmo respeito que tem marcado a minha vida pública. E se assim for a vontade de Deus e do fontemboense, eu vou estar governando o Fonteboa por 4 anos, porque eu estaria já com 82 anos. Aí eu volto a repetir, eu não vou ser candidato à reeleição arrastando o pé pelas comunidades fontemboenses. Mas agora não, estou firme. Só depende de Deus e do povo fontemboense. Quer o Belão para fazer as mudanças necessárias? Chame o Belão. Não quer mudança? Continue como está. É uma decisão de cada um dos senhores. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que o senhor seria realmente um grande prefeito em Fonteboa, porque se foi um grande deputado estadual, e aí é interessante a gente falar um pouco para as pessoas, muitas delas não conhecem talvez a fundo a sua história, a história do deputado Átila Lins, principalmente aqui na capital, porque vocês sempre foram políticos que tiveram um olhar mais direcionado para o interior, por serem do interior, são originários do interior, do município de Fonteboa. Então vocês sempre realmente se empenharam a favor do povo do interior, né? Então eu fico imaginando que o senhor seria um bom prefeito em qualquer município que o senhor pisasse. E aí, claro, tem o simbolismo de Fonteboa. Fonteboa é um município emblemático, porque é a sua terra natal. Então, eu vejo as pessoas tendo essa mesma opinião que eu estou tendo, que o senhor, sem dúvida nenhuma, seria um prefeito que traria muitas mudanças positivas para aquela cidade. E eu estou aqui para lhe dizer que nós estamos juntos, né? O senhor definindo, decidindo, o seu filho vai estar aqui, lado a lado com o senhor, para que a gente possa travar mais esta luta juntos. Porque sempre estivemos juntos e sempre estaremos.
Eu quero trazer um tema importante, se tratando de interior, que eu tenho acompanhado de perto, inclusive no meu pronunciamento ontem na Assembleia, eu trouxe esse tema à tona, que é uma reclamação que a gente tem ouvido dos nossos irmãos e irmãs do interior do Estado, que é sobre o cancelamento dos voos das duas companhias aéreas, a Azul Linhas Aéreas e a Voipes Linhas Aéreas, que são as responsáveis por fazer essas operações de voo da capital para o interior do Estado. Ano passado, nós recebemos inúmeras denúncias nas nossas redes sociais de pessoas que residem no interior do Estado ou que vão ao interior a trabalho e que estavam tendo esses cancelamentos reiterados sem qualquer aviso prévio para essas pessoas. Ou seja, além disso tudo, nós ainda temos que pensar, lembrar que as passagens hoje são preços abusivos. Então, diante de tudo isso, os voos eram cancelados, ou seja, não havendo nenhum respeito para com a população interiorana. E também é importante mencionar, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando, que para essas empresas operarem, o Estado facilitou o caminho para que isso acontecesse. Porque o governo do Estado, na pessoa do nosso governador Wilson Lima, sabe das dificuldades que o povo do nosso Estado tem para se locomover. O Estado de dimensões continentais, onde nós não temos rodovias, e isso cada vez mais aumenta a nossa discussão em torno da BR-319. Então as pessoas só podem se locomover ou por transporte fluvial ou por transporte aéreo. E as empresas que detêm, e aí que eu falo, o governo facilitou a vida das empresas para elas operarem aqui. Então, através de uma lei estadual, foi concedido um benefício fiscal, uma isenção da alíquota do ICMS dos combustíveis na ordem de 7% para que essas empresas pudessem operar aqui. Então, diante de todo esse benefício ofertado pelo Estado através de uma lei estadual, essas empresas não fizeram a sua contrapartida, que é prestar um serviço de qualidade digno para a população interiorana. E, para nossa surpresa, eu recebi informações de pessoas de Carauari, inclusive o prefeito Bruno Ramalho me telefonou para me relatar essa problemática, é que a Voipes anunciou que suspenderia a partir de janeiro deste ano as suas operações para os municípios do interior que ela fazia os voos, incluindo Carauari. Ou seja, veja, isso é muito grave, porque os nossos irmãos do interior eles já estão isolados pelas razões que eu coloquei. Porque não tem rodovia. Ou é avião ou é barco. Barco demora. Se alguém adoece no interior, como é que essa pessoa vai vir para a capital? Vai esperar 7 dias numa embarcação doente para se tratar em Manaus? Então, o problema ele é muito grande. Então, nós fizemos uma representação ao Ministério Público ano passado para cobrar explicações dessas companhias sobre os cancelamentos reiterados. Depois, nós tivemos uma audiência, foi combinado de que algumas mudanças, de que as melhorias aconteceriam e depois, quando a gente cobrou, eles nos informaram também, depois que esses relatos também vieram até nós, sobre essa suspensão por tempo indeterminado, nós solicitamos informações e eles confirmaram. E aí nós fizemos um adendo nessa representação ao Ministério Público, que volto a dizer, se transformou no inquérito civil para que o Ministério Público, através de medidas coercitivas, cobre que a Voipes, que usufruiu lá atrás dos benefícios fiscais e não prestou um serviço de qualidade, possa retomar sua operação de voos de maneira a não isolar cada vez mais o povo do interior. E aqui, claro, eu me refiro também a Carauari, dentre outros municípios que a Voipes fazia as suas operações de voo. Daí eu quero ouvir a sua opinião em relação a isso. Nós vivemos num estado, como eu disse, de dimensões continentais, que é muito difícil para as pessoas se locomoverem. Fale um pouquinho da sua opinião em relação a essa problemática que nós vivemos no nosso estado. Primeiro, são 2 itens importantíssimos. A falta de responsabilidade e compromisso com o povo, com a regularidade dos voos. E segundo, com os preços abusivos. Você tem uma ideia, uma passagem Manaus-Tabatinga-Manaus alcança valores próximos de Manaus-São Paulo-Manaus. Manaus-São Paulo-Manaus são 4 horas de voo, Manaus-Tabatinga-Manaus são 1h30. E os preços, em determinados momentos, se aproximam. Imagina. Inclusive, eu recebi um print, um tempo desse, de um eleitor meu de Benjamin Constant, que me mandou no aplicativo dele, quando ele estava fazendo uma compra de uma passagem, Tabatinga-Manaus
Tabatinga. Aliás, era só Tabatinga-Manaus, era um trecho. O trecho de ida, R$6.000. Isso, inclusive, nós adicionamos na nossa E agora, na nossa recentemente, representação. nós fomos ao Alto Solimões para receber o título desse cidadão tabatinguense, eu e o Átila, você estava presente, inaugurações de obras, etc, etc. Entrega da medalha para o prefeito Saul Bebergui. A nossa passagem está adquirida quase R$3.000 para mudar, alterar um dia posterior, na ida e na volta, uma diferença de mais R$1.000. Então é abusivo, é desrespeitoso. Tem que haver uma autoridade competente para coibir esses abusos. Agora, a ausência, imagina para Tabatinga, deve ser 10 dias de barco. Para Carauari, deve ser uns 7 dias São de barco. 7 dias. Tá. Lá na frente tem Irunepé, é até onde vai essa empresa aérea. Carauari, Tefé, Carauari e Irunepé. E no Alto por Solimões faz Tefé e Tabatinga. Uma coisa que não tem como se admitir. Com os incentivos que o governo do Estado abre mão desse percentual para facilitar e baratear o preço das passagens. E não acontece. O Ministério Público está na responsabilidade de coibir esse tipo de abuso, penalizando as autoridades competentes, chamando as rédeas para o cumprimento do benefício recebido do Estado, que é a redução do ICMS nos derivados usados pelas aeronaves, nesse sentido. Mas ter respeito com aqueles que moram tão distante, né? O nosso Estado de dimensão continental, e nós só temos acesso ou por ar ou por água. Já que por rodovia, nem a BR-319, os ambientalistas fanáticos permitem que haja essa reintegração. Não são ambientalistas, como a nossa ministra do Meio Ambiente, que historicamente sempre foi alguém que... Essa é a comandante. Exatamente. Essa sempre foi alguém que lutou contra a BR-319. Prestam serviço ao Amazonas, mas todas as rodovias no estado onde ela nasceu, ou onde ela caiu de paraquedas, eu não sei. Hoje ela é deputada federal pelo estado de São Paulo. Todas as rodovias federais do estado do Acre foram construídas, pavimentadas e estão em pleno funcionamento, mas para interligar o Amazonas ao resto do país, ela, de forma frontal, ela é contra. Exatamente. Ela desmerece. Não há viabilidade. Ela desmerece o respeito do povo amazonense. Exatamente. Ela fala que não há viabilidade ambiental. Quer dizer, é complicado, né? Eu hoje, acho com que toda a tecnologia que nós temos, isso o senador Omar sempre se eu chegasse a ser presidente, eu colocaria essa mulher no museu. Eu também. Eu colocaria no museu. Porque realmente ela está... O Amazonas precisa dessa rodovia. Ela está contribuindo, né, para que nós não tenhamos... O atraso do Estado. Desenvolvimento. Está nos privando de ter desenvolvimento. Né? Então, isso realmente é algo que nos revolta. Isso, inclusive, essa questão da reconstrução da BR-319 tem sido motivo de muitas discussões na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa. E não se trata de uma construção nova, né? Pela bancada federal do Estado do Amazonas. É a conservação de uma estrada que já foi aberta, entregue ao tráfego e abandonada pelo Poder Público Federal. Exatamente. E é um trecho, né? Que o trecho, se eu não me engano, são 400 ou 600 quilômetros, é o centro da rodovia. Mas e hoje, com tecnologia, com drones que dá para fiscalizar eventuais crimes ambientais, enfim, não há justificativa, ela não consegue. Eu acompanhei, inclusive o senador Plínio Valério estava questionando ela numa audiência que ela participou no Senado, exatamente sobre isso. O senador também, Omar Aziz, tem batido muito nessa tecla, quer dizer, com toda a tecnologia que nós temos, como não dá para fiscalizar eventuais crimes ambientais? Então, é possível, basta ter boa vontade, e nós todos aqui amazonenses sonhamos com a nossa BR-319 reconstruída. Eu quero também trazer um assunto importante, pai, que nós estamos nos aproximando das eleições municipais. Já falamos da sua candidatura, possível candidatura à Prefeitura de Fonte Boa, né?
Nós não podemos dizer ainda que isso é um pré-candidato, porque isso ainda não foi batido o martelo, o senhor ainda não decidiu que sairá candidato a prefeito de Futebol em 2024. Nós vamos falar das eleições municipais em Manaus, onde nós temos as eleições para a eleição para prefeito e as eleições proporcionais para eleger os 41 vereadores na Câmara Municipal de Manaus, Poder Legislativo Municipal. E daí eu tenho acompanhado alguns veículos de comunicação, alguns blogs, que têm falado sobre uma eventual candidatura de um outro filho seu, meu irmão, o Dr. Vitor Lins. E aí eu quero ouvir do senhor. O que o senhor acha? É verdade? É claro que eu sei se é verdade ou não sei, mas eu quero ouvir a opinião do nosso pai, o eterno deputado Belarmino Lins. Bom, primeiro passa por uma consulta preliminar dos nossos amigos apoiadores, como encarar uma candidatura do Dr. Vitor, médico, cirurgião geral, com menos tempo de serviço que você, mas de maneira muito humana, muito sensível e, sobretudo, competente. O Dr. Vitor é um médico competente, cirurgião geral do aparelho digestivo. Mas a política, ela é fascinante. Ele deve estar assistindo com muito entusiasmo o teu desempenho. Como eu, pai, assisto e me envaidece o teu comportamento. Ao final, o povo haverá de reconhecer que o filho do Belão foi melhor do que o pai como parlamentar. Qualquer esfera que você possa alcançar e alcançar. De tal forma que a candidatura do Vitor, primeiro, na minha compreensão, passará por essa consulta prévia dos nossos amigos, apoiadores, conciliar, familiares, que nós sempre trabalhamos muito nesse aspecto, família, e em seguida a disposição do próprio Vitor. Quero abraçar, como você abraçou, com entusiasmo, com determinação e decisão. Não entrar para figurar, mas entrar para ganhar a eleição. E aí terá um exército de apoiadores ajudando para que ele realize também os ideais. Com certeza. E como o meu pai bem disse, né, se é verdade ou não. Na realidade, nós não sabemos ainda. Isso é uma coisa que nós vamos, obviamente, consultar preliminarmente os nossos apoiadores, a família, até para que a gente possa analisar a viabilidade dessa empreitada. De fato, o Dr. Vitor, meu irmão, é um médico competente, um médico, o irmão mais novo, né? Como o senhor disse, tem menos tempo de experiência que eu. Ele e o Marcos, que são os dois irmãos gêmeos, né? Que também, junto comigo, são médicos. Mas é um médico muito competente, é um cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, ele é endoscopista. Humanista, né? Uma pessoa serena. O Vitor sempre teve essa característica de ser uma pessoa muito calma, muito serena, muito branda e, claro, com as suas vocações. Fala muito bem, se posiciona muito bem. Ele tem um espírito de liderança também, que isso é uma coisa que eu admiro muito nele, apesar de jovem, de ser mais jovem do que eu não tenho dúvida que ele seria, né, um grande político que nós teríamos a chance de ver desempenhar esse papel na política, seja como deputado no futuro, né, ou como vereador na cidade de Manaus, no futuro breve. Então, mas, sem dúvida, não haverá ausência ou falta de apoio, de incentivo e de luta. Com certeza. Para que ele tenha o mesmo sucesso que você teve. Claro, e assim, tudo depende também da vontade dele, né? Como o senhor disse. Então, isso aí a gente é uma especulação, né? A gente sabe que isso acontece, isso é absolutamente normal especularem, mas ainda não temos nenhuma definição em relação a isso. Mas acredito que no momento certo a gente haverá de definir isso e, claro, divulgar, iniciar aí uma pré-campanha, que é importante construir alianças, que é importante para o sucesso num pleito eleitoral. Um tema que eu gostaria de trazer aqui também, que é um assunto que é uma bandeira que o senhor sempre levantou quando deputado, que tem uma atenção, né, uma pauta que remete ao interior do Estado, que é da Universidade Federal do Alto Solimões.
O senhor sempre foi uma pessoa que lutou. O deputado Átila Lins também, no Congresso, tem lutado com toda essa articulação a nível de Ministério da Educação. É um deputado que tem muita experiência, muitas entradas a nível de governo federal. E eu não tenho dúvida, isso aí eu já estou dando a minha impressão, eu acho que nós precisamos aumentar o número de universidades federais do Amazonas. Nós temos apenas uma única universidade federal, que é a UFAM. E por que não ter, talvez, na região, uma das regiões mais populosas que nós temos no estado do Amazonas, que é o Alto Solimões. Fale um pouquinho sobre essa luta, né, que não é de agora, é de um certo tempo, de ter uma universidade federal no Alto Solimões. Essa bandeira ela já vem por décadas, né? Ela muito inspirada no sentimento de bem servido do deputado federal Átila Lins. Eu aproveito a oportunidade, deputado Jorge, para você mandar a sua assessoria preparar uma moção de apelo e de união da bancada federal, deputados federais e senadores, por esta causa, independentemente de ter ou não atuação na área do Alto Solimões. Mas, na medida que se unirem e forçarem e juntarem as forças, deputados federais, senadores, governadores, todos nós e vocês, senhores, tenho certeza que essa universidade poderá se tornar uma realidade no Alto Solimões, com sede em Benjamin Constant ou em Tabatinga. Está prevista uma das duas cidades, a mais antiga, Benjamin, com 126 anos, e a mais próspera, Tabatinga, com 41 anos, o maior número de habitantes, e etc. E uma venda per capita 3 vezes maior do que de Benjamin Constant. Então, poderá ser uma das duas cidades a sede. Mas eu acho que eu sugiro a Vossa Excelência mandar preparar uma moção de apelo e de unidade da bancada federais e senadores, trabalharem junto ao Ministério da Educação e ao presidente Lula, no sentido de tornar realidade essa faculdade, essa Universidade Federal do Alto Solimões, porque o nosso Estado, com dimensão continental, não se pode admitir que apenas a UFAM, na Grande Manaus, exista. Tem que ter... Tem alguns polos, como, por exemplo, Benjamin Constant, tem polo da UFAM. Mas não resolve. É partir para a Universidade Federal do Alto Solimões. Daí você tem 9 municípios, sem contar com as regiões adjacentes. De Fonte Boa a Atalaia, são 9 municípios que haverão, sem dúvida, de transformar essa universidade num nível de conhecimento para todos os nossos irmãos habitantes. E também convidar a bancada de deputados, todos os deputados estaduais, para uma audiência do Ministério, se unirem com os deputados federais e cobrarem uma decisão do governo federal nesse sentido, que é uma luta que já se arrasta por mais de uma década a Universidade Federal do Alto Solimões. É a sugestão que eu gostaria de apresentar. Muito bom, com certeza. Eu acho que está na hora de nós termos uma outra universidade federal aqui no estado do Amazonas para oportunizar os nossos jovens de estudarem numa universidade pública, né? De poder terem o seu diploma de ensino superior. Com certeza é uma pauta que em breve eu haverei de levar para a tribuna da Casa do Povo para que a gente possa discutir estratégias. E essa é uma sugestão muito boa de poder trabalhar a Assembleia junto à Câmara dos Deputados e ao Senado, ou seja, a bancada federal do estado do Amazonas. Nós estamos então aí nos aproximando do fim do nosso podcast Fala Dr. George, nosso primeiro episódio aqui com a presença do eterno deputado Belão, meu pai. Como eu disse, não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa, tinha que ser ele, porque é uma pessoa que além de pai, e claro, todo pai representa muito na vida de cada um dos seus filhos, mas também pelo brilhante político que ele foi ao longo de 32 anos. Um político vitorioso e que sempre trabalhou pelo povo do Amazonas, em especial o povo do interior. Eu gostaria de responder aqui, nós abrimos uma caixinha de perguntas recentemente nas nossas redes sociais e muito bacana de ter a participação de vocês. E antes de abrir essa caixinha de perguntas, eu fiz um vídeo falando sobre a ideia de nós tornarmos
o nosso mandato como deputado estadual mais participativo. Vejamos, eu sou um médico, então eu tenho muitas ideias para a saúde, mas eu não tenho ideias, por exemplo, para a saúde, né, em algumas coisas fora da medicina, mas, por exemplo, quando você vê uma classe, por exemplo, os odontólogos, os dentistas, nos procuraram para que a gente pudesse trabalhar em conjunto um projeto de lei que com certeza vai mudar a realidade da saúde no que diz respeito à saúde bucal. E assim sucessivamente. Então, o meu mandato está aberto a ouvir as classes dos profissionais de todas as profissões para que a gente possa construir juntos projetos de lei que deem mais qualidade de vida ao povo amazonense. Portanto, eu quero aqui responder algumas perguntas que nos mandaram. Nós temos aqui uma seguidora nossa que comentou: passando só para agradecer porque o senhor salvou a vida do meu pai. E isso aqui, pessoal, é uma das grandes satisfações que eu tenho de ser médico. A gente sabe que a medicina, o nosso objetivo é salvar vidas, é cuidar das pessoas e, graças a Deus, ao longo dos meus 16 anos de formado, eu sempre busquei dar o meu melhor na minha atividade como médico, ajudando as pessoas e nos últimos 5 anos levando medicina especializada para o interior do estado. Então, para mim é um privilégio poder ter salvado muitas pessoas, e aqui eu quero agradecer essa mensagem de carinho que me mandaram nessa caixinha que eu abri na minha página no Instagram. Uma outra pergunta aqui: o senhor ainda vai fazer cirurgias no interior? Então, nós vamos ter a oportunidade agora, na condição de deputado estadual, de destinar emendas parlamentares. Nós, deputados, temos essa possibilidade de ajudar o Poder Executivo em levar ações, em também poder construir, ajudar na construção de obras que possam mudar a realidade do povo da capital e do interior do estado. E um dos projetos que eu desenvolvi juntamente com os meus irmãos nos últimos 5 anos, ou seja, antes de eu me tornar deputado, foi levar saúde especializada para o interior através dos mutirões de cirurgia, porque o povo do interior não quer sair do seu município para vir para Manaus. Aqui eles sofrem, estão longe da família, muitas vezes não tem recurso financeiro suficiente para se manter numa cidade como Manaus, que é uma cidade cara, que para você sair da casa e fazer um exame tem que pegar ônibus, isso eles gastam dinheiro, fora alimentação, às vezes tem que pagar aluguel também para ficar, e a gente sabe que a demora do Sistema Único de Saúde, dada a demanda que nós temos, é uma demora que é real, né? que de fato acontece. 6 meses para conseguir uma consulta, 1 ano para conseguir uma cirurgia. Então, a ideia de nós continuarmos, através do nosso mandato, destinando emendas para que o povo do interior possa continuar tendo saúde especializada, isso sem dúvida é um compromisso meu de campanha, e como médico eu sei da necessidade, médico que tem conhecimento de causa, sei da necessidade de fazer investimentos na saúde interiorana. E claro, como médico eu posso também dar minha contribuição, mas em ações humanitárias. Então nós vamos ter aí, desenvolver um projeto legal, onde eu vou, através de uma ação coletiva, eu e alguns outros médicos vamos fazer algumas ações humanitárias, onde o prefeito não vai ter custo algum, custo zero para a prefeitura. Então é uma ação de fato humanitária para ajudar aqueles irmãos do interior que precisam fazer uma cirurgia. O que mais foi desafiador depois que o senhor assumiu como deputado? Então, são muitos desafios, é uma vida completamente nova. Eu, como eu disse, eu era médico, a minha vida era dentro de um centro cirúrgico, de um consultório atendendo pacientes, e agora a gente mudou completamente a minha perspectiva de trabalho, mas eu tenho me adaptado bem, graças a Deus. Eu conto com a parceria e amizade dos colegas deputados, os 23 deputados que comigo compõem o parlamento, 24, e nós fomos muito bem acolhidos aqui pelo nosso presidente, Alberto Cidade, que é o nosso líder do Poder Legislativo, a quem eu tenho uma satisfação enorme de poder compartilhar o nosso mandato, e claro, outros deputados mais experientes que a gente aprende com cada um deles. E claro, os desafios vão continuar aparecendo, porque é isso que nos torna grandes, é isso que nos faz aprender e nos melhorarmos. Entre outras aqui perguntas que fizeram na caixinha, né, que nós tivemos, tem uma aqui que eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre esse projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é uma lei promulgada, a lei número 6568, né, promulgada e publicada no dia 6 de novembro de 2023, que coloca as pessoas com incapacidade motora decorrente da fibromialgia na relação de pessoas com deficiência no estado do Amazonas. E aí eu quero
dedicar um tempo aqui do podcast, nosso primeiro episódio, para falar um pouquinho dessa lei que nós temos em vigor aqui no estado do Amazonas, que tem gerado uma certa confusão por parte daqueles que sofrem com a doença, a fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que se caracteriza por pontos dolorosos, é uma doença que normalmente o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você pensa em várias possibilidades diagnósticas, e aí no final, você não descartando todas as outras, você fica com essa. Portanto, é muito doloroso para essas pessoas, porque o diagnóstico da doença delas é difícil e elas sofrem muito. E aí, vocês imaginem uma pessoa que sente dor o tempo todo. Isso gera uma incapacidade motora muitas vezes, depressão, interfere na saúde mental. Então, essa lei é uma lei que faz justiça a essas pessoas. Agora, é claro, a gente precisa entender que avanços precisam acontecer. Nós não temos uma legislação federal que aborde este assunto. Está, inclusive, tramitando no Congresso Federal. E nós estamos aqui com uma lei estadual. Então, a gente está aprendendo, a gente está caminhando, está engatinhando. E é dessa forma que a gente vai, com certeza, melhorando, de forma que os pacientes fibromialgicos possam ter a melhor assistência. Então, é importante a gente mencionar que aqueles que têm direito à carteirinha e, claro, usufruírem dos direitos que todas as pessoas com deficiência têm, são aqueles pacientes, como eu disse, com incapacidade motora atestada pelo seu médico. Então, para dar entrada na SEJUSC, na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que é comandada pela secretária Jussara, é necessário ter o laudo médico atestando incapacidade motora em decorrência da doença, da fibromialgia. Mas muitas pessoas me procuraram nas redes sociais alegando que os peritos, os médicos, os peritos da SEJUSC não estavam, mesmo com atestado, liberando o acesso dessas pessoas à carteirinha de PCDs. E aí nós fizemos um contato com a secretaria, cobrando explicações, porque é uma lei e a lei tem que ser cumprida. E, de forma muito acolhedora, a secretária se dispôs a ajudar, se dispôs a esclarecer os fatos. Nós fizemos uma convocação de todas as pessoas que estavam ali denunciando isso, né, dessas práticas dos peritos da SEJUSC, e essas pessoas foram convocadas para serem reavaliadas na secretaria, pelos peritos da secretaria. Até o momento nós não tivemos nenhum feedback dessas pessoas, mas eu acredito que a gente conseguiu estar dando o encaminhamento necessário para que a gente consiga resolver. E como eu disse, já foi um grande passo. Vamos cada vez mais buscar alternativas para melhorar a vida de cada um de vocês. Tem outras perguntas que fizeram, uma participação aqui, como eu disse, muito boa, na caixinha de perguntas que a gente abriu. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o nosso mandato tem que ser dessa forma, participativo, ouvindo vocês, a opinião de vocês, para que a gente possa construir políticas públicas que possam beneficiar todos nós. Porque eu sou político, sou deputado estadual, mas eu sou cidadão amazonense como todos vocês. Eu quero ter projetos de lei que possam nos beneficiar de alguma forma, que possam ter alguma aplicabilidade prática e que esta seja positiva. Tanto é que fui questionado recentemente porque tenho poucos projetos de lei. Porque para que eu possa protocolar um projeto de lei na Assembleia, eu penso muito antes de protocolar. Qual é o impacto que vai ter? Vai ser positivo? Vai transformar a vida das pessoas? Então eu prefiro ter qualidade em detrimento da quantidade. Nada contra quem prioriza a quantidade. Mas essa é a decisão que eu tomei para colocar isso como prática no meu mandato. No mais, eu quero aqui dizer para vocês que eu fico muito feliz da participação, todos aqueles que me acompanham nas redes sociais. Como eu disse, esse aqui é um novo projeto, é um projeto informal. A gente vai abrir aqui, vamos pensar em alguns quadros para interagir mais com vocês, trazer mais perguntas, sugestões e dizer aqui no podcast, claro, aproveitar os convidados que vão vir aqui para a gente tratar de assuntos que são importantes, né, para que a gente possa construir um futuro melhor para o nosso estado do Amazonas. Eu quero aqui na oportunidade agradecer mais uma vez ao senhor, pai, por estar aqui nesse primeiro episódio do podcast Fala Dr. George. Com certeza nós vamos ter aí muitos episódios. Quero ter a oportunidade de trazer o Dr. Vitor Lins e o Dr. Marcos Lins, que assim como eu são médicos e junto comigo
trabalharam no interior, levaram saúde especializada, estão trabalhando nesse projeto de poder minimizar o sofrimento daqueles que estão no interior. Mas eu quero aqui, na oportunidade, agradecer mais uma vez e peço que o senhor faça suas considerações finais para aqueles que estão nos acompanhando. As considerações finais da minha parte, antes, porém, eu gostaria que você falasse, comentasse alguma com relação às cirurgias robóticas no Amazonas. É um pleito que tu vens fazendo ao governador, e eu também, quando deputado, ao governador Wilson Lima, que possa adotar o Amazonas, avançar o Amazonas no rol dos estados com esse tipo de cirurgia avançada, né? Procedimento avançado, em outras palavras, cirurgia robótica. E que possamos, o Amazonas possa ser o primeiro estado do norte, e eu acho lá do Nordeste também, acho que só existe 1 ou 2 estados do Nordeste com uma plataforma de cirurgia robótica. Então, quais os benefícios que essa cirurgia robótica traz ao paciente, e sem falar no avanço da modernidade da medicina para o Amazonas, e que isso, sem dúvida, deverá ser um desafio para uma gestão de um governador jovem como Wilson Lima. Eu vou ficar insistindo. Aqui em Alhures, onde eu puder falar e defender a plataforma da cirurgia robótica no Delfina, para que o governador realize, que já tem um compromisso desse conosco, para avançar nesse sentido. Como também, Jorge, eu queria que tu falasse um pouquinho daquelas cirurgias nos polos, em algumas cidades interioranas, para a gente avançar. Com certeza. Vou começar por essa última pauta, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, antes de começar o nosso podcast, que é sobre as cirurgias minimamente invasivas, né? O meu pai estava aqui dando uma sugestão, que eu acho que é super interessante. Nós temos alguns municípios que são polo, aqui na saúde do estado, na saúde pública. E por que não encampar um projeto junto ao governo do estado de realizar nesses municípios polo cirurgias minimamente invasivas. E aqui não falo necessariamente da cirurgia robótica, que é também uma cirurgia minimamente invasiva, só que ela é feita com o auxílio de um robô cirurgião. As cirurgias minimamente invasivas é a cirurgia laparoscópica, que é aquela que é feita com pequenos cortes no abdômen do paciente, onde nós introduzimos um dispositivo chamado trocáter, e através dele a gente coloca uma pinça e opera o paciente através de uma televisão. Então, não tenho dúvida que seria um avanço importante para a saúde pública, porque é uma cirurgia que causa menos dor pós-operatória nos pacientes, diminui o tempo de internação. Então, se a gente pensar em gasto do poder público, a gente tem uma perspectiva aí a longo prazo de diminuição do gasto público, ou seja, vai desonerar o poder público, porque diminui o tempo de internação, diminui a necessidade do uso de analgésico, ou seja, a necessidade de usar medicamento. Então, isso no longo prazo gera uma economia significativa. Além do efeito cosmético, do retorno mais precoce às atividades laborais. Então, acho que é um projeto audacioso e eu não tenho dúvida, né? Vamos trabalhar para que a gente possa levar o conhecimento do governador sobre esse projeto e como isso vai impactar positivamente na vida dos nossos irmãos e irmãs interioranos, através desses polos que nós temos em vários municípios do interior, né? Os 6 polos, são 6 polos que nós temos da saúde pública do estado. Com relação à cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma, ela é fantástica, porque ela é uma cirurgia minimamente invasiva, como eu expliquei, só que auxiliada por robô. Então ela trouxe avanços importantes para a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia laser, que normalmente o povo se refere a ela dessa forma, que é, além de todos os benefícios que eu já falei, você tem um robô cuja imagem da cirurgia é uma visão em 3D, tridimensional, então você tem uma visão de profundidade. O cirurgião opera sentado, confortável, ele não opera em pé, numa cirurgia prolongada, cansativa. O robô filtra o tremor da mão do cirurgião. Tem movimentos, o braço robótico, as pinças, movimentos que simulam as mãos, o punho humano. Então isso dá mais, digamos assim, destreza, dá mais firmeza na preservação de algumas estruturas anatômicas que são importantes para preservar uma função ou outra durante um procedimento cirúrgico. Então é um procedimento que realmente é fantástico. E já está no Brasil desde 2016.
Aliás, minto, está no Brasil desde 2008. Chegou no Brasil em 2008, nós estamos em 2023. E aí a gente falava com o governador Wilson Lima sobre trazer essa plataforma robótica para o SUS, porque na saúde privada nós ainda não temos. E por que não começar pelo Sistema Único de Saúde? Por que não começar por um hospital público, oportunizando aqueles que precisam do SUS? Seria com certeza um gol de placa para o nosso governador. E como o senhor disse, ele havia já se comprometido. Nós estamos num ano eleitoral, onde nós sabemos que existem vedações eleitorais para esse tipo de adesão, de compra de determinados materiais, de fazer investimentos desse tipo. Mas vamos trabalhar para que no futuro, quem sabe, nós tenhamos no Hospital Delfina, que é um hospital que tem condições de receber essa tecnologia, quem sabe nós não tenhamos essa plataforma em breve aqui no estado do Amazonas para beneficiar aqueles que são usuários do SUS, que precisam se tratarem no SUS, através de uma tecnologia revolucionária que vem somando, vem agregando de forma positiva os resultados pós-operatórios. Mas, pai, eu quero aqui pedir que o senhor faça suas considerações finais. Estamos finalizando aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do número 1 do novo programa podcast. Fala, doutor George. E é sempre uma honra de poder oferecer a nossa contribuição, uma contribuição exatamente pautada na experiência da vida, né? Nas atitudes. E enfim, e como pai, sempre torcendo pelo filho. Jorge Lins, o filho do Belão, é e será sempre um grande deputado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês estejam aí gostando, que estejam acompanhando. O melhor aí. Do que o pai. É uma missão difícil, mas com humildade e sabedoria a gente vai caminhando. Eu não quero ser melhor do que meu pai. Eu quero ser igual a ele. Então isso com certeza já vai ser um desafio muito grande. Mas, como eu disse, com humildade e sabedoria a gente vai avançando dia após dia, procurando ser um bom político, um bom deputado, mas não apenas um bom deputado, técnico, trazendo pautas importantes, contribuindo para os avanços no interior, mas também um deputado bom, humano, que saiba ouvir o seu eleitor com carinho e com dedicação. Mas eu quero dizer aqui para vocês, da minha satisfação de estar aqui nesse momento, apresentando para vocês nesse podcast que é o Fala Dr. George, que é um projeto novo que nós vamos agora em 2024 colocar em prática, e eu conto com a audiência de vocês. Quero a participação de vocês, mandem mensagens, sugestões de temas, de convidados que a gente possa trazer aqui para que a gente possa levar mais informação para vocês. Fiquem ligados, teremos logo mais, em breve, um próximo episódio e a gente vai fazer uma chamada para dizer quem será o nosso próximo convidado. A luta do povo é a nossa luta e o Fala Dr. George agora é uma realidade. Um abraço a todos.